Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje, uma aula muito especial que vai tratar sobre arcos e ângulos. Mas o objetivo principal dessa aula será a conversão de ângulos, mas para isso vocês têm que ter noção do que é arco, do que é ângulo também, tá? Então será uma aula completa, onde quem me acompanhar até o final desta aula vai assimilar todo e qualquer conceito sobre conversão de ângulos. Eu vou tratar de 3 ângulos, geralmente a maioria conhece só graus e radianos. Hoje eu vou também comentar sobre grados, que é um outro sistema de graduação de ângulos. Por isso eu convido aí vocês a ficarem aí até o final dessa aula, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo aqui no Japão. E maiores detalhes aí eu deixo aí na descrição do vídeo, eu comento sobre este assunto e deixo alguns links aí relativos ao tema, ok? De antemão, eu já convido aí, para quem achar interessante esse assunto, faça sua inscrição, convide seus amigos. E também, gostou da aula? Dá um like e deixe ativado aí o sininho também para estar recebendo semanalmente minhas aulas, beleza? Então vamos para a nossa aula de hoje, vamos lá. Bem, então, para começar essa aula, você imagina aqui uma circunferência e marque 2 pontos, quaisquer aqui na circunferência, como está aqui na figura 1A, com esses 2 pontos. Quando você coloca esses 2 pontos, na verdade você criou 2 arcos. Esse arco menor que vai de A até B e o arco maior que vai de B até A, tá certo? Então, arco é qualquer trecho de uma circunferência, conforme você está vendo aqui. Na figura 1B, o ponto A e o ponto B coincidiram. Bom, neste caso aqui acontecem 2 coisas. Ou o arco é nulo, ou seja, o ponto A coincidente com o ponto B, simplesmente você não movimentou, ou você deu uma volta completa e parou aqui sobre o A, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu digo que é um arco de uma volta completa. Agora, a grande maioria se confunde um pouco aqui quando tem esse ângulo de abertura aqui entre o ponto A e o ponto B. Olha só, gente, na verdade, esse arco, o arco AB, vamos pegar como exemplo, ela pode ter 2 unidades, por incrível que pareça. Por quê? Tanto eu posso marcar o ângulo alfa, que seria, eu simbolizo assim, o M, AB, e você desenha um arquinho aqui em cima, tá? Então, medida de AB é igual a esse ângulo alfa. Agora, imagina uma situação assim, você tem uma praça circular e uma pessoa está andando de bicicleta e você vai considerar esse ponto A e o ponto B um trecho que ele percorreu. Se eu quero saber qual trecho percorrido, é como se você pegasse, cortasse no ponto A e cortasse no ponto B e esticasse uma linha reta. Você vai medir isso daqui. Bom, como mensurar esse tipo de comprimento, nós vamos ver isso numa outra aula, porque esse comprimento vai depender do ângulo alfa aqui, tá? Então, essa reta AB, segmento de reta que vai virar, eu vou medir em unidade de comprimento, eu chamo de UC aqui, tá? Então, esse arquinho AB, tanto eu posso medir com unidade angular, que seria o ângulo, né? Pode ser em graus, pode ser em radianos, ou até em grados, se for o caso. E também eu posso medir como se fosse uma linha reta, medir o comprimento desse arco, tá? Então por isso que eu posso considerar 2 tipos de unidade na medida dos arcos. Unidade angular e unidade de comprimento. Ok? Bem, então vamos agora a cada um dos ângulos. Vamos começar com o graus. Vamos lá. Bem, vamos então agora à definição de graus. O que é graus? Bom, primeiro, eu deixei aqui um relógio normal, analógico, para fazer um comparativo, tá? Como vocês sabem, o ângulo, quando medido em graus, eu posso subdividir em minutos e segundos, mas nada tem a ver com minutos e segundos de um relógio, tá? Então é isso que eu quero fazer, esse comparativo, para que vocês possam entender direitinho como é que funciona a questão de graus. Quando você vai medir um ângulo em graus, significa o seguinte, é como se você pegasse essa circunferência e dividisse aqui em 360 partes. É como se você pegasse uma circunferência e dividisse por 360. Então, cada marcação dessa aqui seria 1 grau. Então, daqui até aqui, você ia fazer 90 divisões aqui, ou seja, 90 graus, que é esse símbolo aqui. Entenderam? Então,
quadrante, então eu vou chamar isso aqui de quadrante. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, sempre no sentido anti-horário, tá, gente? E quarto quadrante aqui. Bem, então se você dividir essa circunferência em 360 partes, significa que cada parte é 1 grau. Agora, como é que funciona minutos e graus numa medida de ângulos, uma medida angular? É o seguinte, se você, vamos considerar esse pedacinho aqui, ó, como 1 grau, tá? Então esse, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, 1 grau. Vou ampliar aqui, ó. Faz de conta que é esse arquinho aqui, tá representando 1 grau, tá? Se você dividir esse pedacinho em 60 partes, cada parte desse daí vai ser 1 minuto. Ou seja, 1 grau vai estar dividido em 60 partes, que vamos chamar de minuto. Ou seja, 60 minutos representam 1 grau. E vamos fazer mais ainda. Se você pegar esse minuto, que já é pequeno, e dividir em 60 partes, cada parte dessa vai ser 1 segundo, na medida de ângulo. Então, se você dividir 1 minuto em 60 partes, cada parte dessa será chamada de segundo. Ou, resumindo, 60 segundos dá 1 minuto. Entenderam, gente? Tá? Agora vamos ao relógio. Olha só o que acontece. O relógio, quando marca as 3 horas, você está fazendo exatamente 90 graus. Tá? E quem quiser saber também o cálculo de ângulos de um relógio, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma aula só sobre cálculo de ângulo entre 2 ponteiros. Então, é o seguinte. No relógio, cada unidade aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vai até o 12. Então, ela é dividida em minutos, mas aqui tem 5 minutos. Agora, quanto representa na medida angular? Veja só, eu tenho aqui 90 graus e dividi em 3 partes iguais. Cada parte representa então que tem 30 graus. Então, cada minuto que o ponteiro andar, ele anda 6 graus. Porque como eu tenho 5 minutos, 6 vezes 5 dá 30, então 30 graus. Então, por isso que não tem nada a ver o minuto de tempo com o minuto de medida angular, entenderam? Então, quando o ponteiro anda 15 minutos, ele andou 90 graus, ok? Então, medida angular em graus, resumindo, é você dividir a circunferência em 360 partes iguais e cada parte dessa representa 1 grau. Vamos então agora para a definição de radianos, que é um pouquinho mais complicado que graus. Vamos lá. Bem, então vamos à definição de radianos, que é o seguinte. Você imagina um arco formado aqui nessa circunferência, tá? Se você espichar esse arco, transformar ele numa reta, do jeito que está aqui, e essa medida coincidir com o tamanho do raio, então esse ângulo aqui, eu digo que esse alfa mede 1 radiano, ok? Então, radiano nada mais é do que a medida do ângulo cujo arco tem o mesmo comprimento da medida do raio. Entendido? Então é o seguinte, por exemplo, você sabe que aqui, olha, numa circunferência, se você dá uma volta completa, quanto você caminhou? Qual é a medida desse arco? Seria 2π vezes o raio, chamando isso aqui de um R, um raio R. Mas a definição de um ângulo em radianos, esse alfa, eu posso dizer que é o mesmo que o comprimento do arco, vou chamar de L, sobre a medida do raio. Ora, então se eu quero saber a medida do ângulo em radianos de uma volta completa, concorda que esse meu L vai valer esse 2πr aqui? Então, usando o conceito, eu digo sim, que o ângulo alfa em radianos de uma volta completa seria o 2π vezes o raio sobre o raio. Corta, corta, então quer dizer que o ângulo de uma volta completa eu posso considerar como 2π radianos. Tá? Então, uma volta completa, 2π radianos partindo do zero. Com o mesmo conceito, vamos ver aqui quando ele dá meia volta. Bom, meia volta corresponde a quê? 2πr é uma volta completa, πr seria meia volta no caso, tá? Então, para eu calcular esse segundo alfa aqui, seria o π vezes o raio sobre o raio. Ora, corta, corta, então dá π radianos, ou seja, aqui ele caminhou π radianos. E assim por diante, então aqui seria π sobre 2 e aqui seria o 3π sobre 2. Radianos, tudo em radianos. Na verdade, essa unidade que a gente escreve radianos, na prática ela não existe, tá? Porque como você está dividindo um comprimento, vamos supor que seja metro. É claro que se eu medir o comprimento aqui em metros, o raio terá que ser em metros. Ora, então eu cortaria
esses dois M com M e ficaria um ângulo adimensional, ou seja, ela teoricamente não teria nenhuma unidade oficial. Só que a gente coloca como referência esse símbolo de rad para dizer que o ângulo está sendo definido em radianos, tá? Ao contrário do graus, porque o graus já é uma unidade, tá? Então, essa diferença de radianos para graus é que o radianos, teoricamente, ela é uma unidade adimensional. Beleza? Entendido, gente, o que é um radiano? Então, já vamos começar aqui, ó, como referência. Então, quer dizer que 180 graus corresponde, então, a π radianos. Então, aqui já começa uma definição fundamental para a gente fazer aí a conversão de graus para radianos ou vice-versa, beleza? Então vamos agora para a unidade angular menos utilizada, que é grados, que muitos professores não dão essa definição, porque ela é muito pouco utilizada. Mas aqui, nessa aula aqui, já vou fazer uma menção e vocês vão entender porque é muito simples essa unidade angular, que a gente chama também de sistema centesimal. Vamos então à definição. Bem, então a definição de grado, vocês vão ver como é bem fácil e por que ele é chamado também de sistema centesimal. Porque é o seguinte, entre A e B, eu sei que em graus tem 90 graus, em radianos, π sobre 2 radianos. E em grados? Bom, em grados seria o seguinte, é como se você dividisse esse 90 graus, esse arco, um quarto de arco, em 100 pedacinhos, 100 partes, tá? Então é como se você dividisse aqui 100 no total de 100 partes. Ou seja, cada divisão dessa representaria o quê? Um grado, que eu simbolizo com GR. Então aqui do 0 graus até 90 graus representaria o quê em grados? Seria 100 graus, 100 GR, porque dividi em 100 partes. Se cada quadrante aqui está dividido em 100 partes, em 100 graus, aqui vai dar quanto? 200 graus, e aqui vai dar 300 graus, e aqui fecha com 400 graus. Bom, quer dizer que então, resumindo, 400 graus é o mesmo que 360 graus, que é o mesmo que 2π radianos. Entenderam? Então, a definição de graus é talvez entre os três mais simples, pena que não seja tão utilizado aí nos exercícios de matemática. Entenderam? Agora nós vamos fazer um resumo de tudo isso que a gente viu, de definições, e finalizar aí com exercícios. Então vamos lá. Bem, então aqui está um quadro resumo de tudo que a gente viu até aqui. Vamos chamar aqui, ó, no primeiro quadrante, um ângulo reto ou um reto. Aqui seria 2 retos, 3 retos e 4 retos, tá? São 4 ângulos retos, por isso que eu chamei aqui de um reto. Então, em graus, esse quadrante aqui, do A até o B, vai estar quanto? 90 graus. Como está aqui. Em graus, a gente acabou de ver que é 100 graus. Então aqui é a mesma coisa que 90 graus, é a mesma coisa que 100 graus, que é a mesma coisa que π sobre 2 radianos. E assim sucessivamente. Então 2 retos seria o quê? 180 graus, 200 graus e π radianos. 3 retos, 270 graus, 300 graus, 3π sobre 2 radianos. E o quarto reto, o quarto quadrante, 360 graus, 400 graus ou 2π radianos. Então, a partir dessa tabela, vocês podem transformar qualquer graus em radianos ou graus, ou vice-versa. Beleza? Então, vamos fazer aqui o exercício para finalizarmos essa aula aqui. Bem, vamos então agora para a parte final da aula, que é a resolução dessa questão aqui, que é a conversão, tá? Então, os ângulos que estão em graus eu vou converter em radianos e alguns deles eu vou transformar também em grados, mas o grados, como não é muito utilizado, eu só vou fazer alguns só para vocês tomarem conhecimento, beleza? Agora, o que está em radiano eu vou transformar em graus. Prestem bem atenção aqui para o que eu vou fazer, para que vocês nunca mais esqueçam de como transformar graus em radianos, que das 3 conversões é o mais complicadinho. Sempre tome como referência o mais fácil, que é 180 graus, corresponde a quantos radianos? Π radiano. Nós vimos agora há pouco, não é isso? E você quer transformar, por exemplo, o A, que é 45 graus, em radianos. Então, 45 graus, fazendo de conta que você não sabe ainda, corresponde a x radianos. Daqui você vai sempre multiplicar, primeiro, o termo que está incógnita, que é o x, igual à multiplicação das outras duas aqui cruzadas. Então,
180 vezes x dá 180x igual 45 vezes π, que é 45. Como eu quero saber do x sozinho, o 180 eu passo para dividindo, então vai ficar x igual a 45π sobre 180. Agora, observe o seguinte, tá, gente? Toda vez que você vai fazer esse exercício, ao invés de fazer toda hora essa montagem dessa regrinha de 3, você faz o seguinte, o valor que você, em graus, que você quer calcular, você coloca aqui e que multiplique por essa fração π sobre 180. Aí evita de você ficar fazendo esse demonstrativo aqui, beleza? Nesse caso aqui, 45 sobre 180, simplifica por 45 dá 1, simplifica por 45 vai dar 4. Então, o nosso x vai ser π sobre 4 radianos. Então, o primeiro aqui vai ficar π sobre 4 radianos. Como é o primeiro, vamos transformar também em grados, tá? Em grados, você vai fazer o seguinte, 90 graus, vocês viram lá na definição de grados, agora há pouco. Então, 90 graus corresponde a quantos grados? A 100 graus, a 100 GR. Não é isso? Se eu quero transformar o 45, basta você escrever 45 e colocar, vamos chamar de y aqui, e multiplica aqui em cruz. Então vai ficar 90y igual a 45 vezes 100. Observe que eu não fiz a multiplicação e para poder simplificar eventualmente. Então o y será igual a 45 vezes 100 sobre 90. Ora, eu posso cortar esse zero com esse zero. 45 por 9 dá para simplificar também. Vai dar 1 aqui e vai dar 5 aqui. Isso por 9, né? 45 dividido por 9 dá 5. Isso vai dar 5 vezes 10 dá 50. Então, y igual a 50 graus. Ou seja, e era de se esperar, né? Se 90 corresponde a 100, 45 é metade, vai corresponder a 50 graus. Então, isso aqui é igual a 50 GR, ou 50 graus. Então, essa parte de grados, eu vou deixar feito só esse exercício, porque ela não é tão utilizada assim, e raramente eu vejo isso aqui em vestibulares também. Mas é bom vocês tomarem conhecimento. Bom, vamos fazer aqui 225. Então, utilizando aquela formulinha aqui, vamos fazer isso aqui, ó. Se eu quero transformar o 225 em graus, eu pego aqui, ó, faço isso aqui, ó, x, copio o 225 aqui no lugar do 45 e copio o outro que é fixo, que é o π sobre 180. Bom, aqui vamos simplificar então por 5, né? Por 5, 225 por 5 vai dar 45 e aqui vai dar 36. Por 5 não dá mais, mas dá por 3. Por 3 vai dar 15, por 3 dá 12. Ainda dá por 3. Por 3 vai dar 5, por 3 dá 4. Ou seja, 5π sobre 4. Então, o 225 graus corresponde a 5π sobre 4 radianos. Então, vocês observaram que para transformar graus em radianos, mantém fixo então esse π sobre 180 e multiplica o graus que você quer achar. Por exemplo, 330. Então, x igual a 330. Coloca aqui o 330 e multiplica por π sobre 180. Simplifica, simplifica. Por 3 vai dar 11, por 3 vai dar 6. Aí não dá mais para simplificar, vai ficar 11π sobre 6 radianos. Agora vem a parte mais fácil. Transformar radianos em graus, gente, é a maior moleza que basta que você substitua o π por 180 graus. Na verdade, você está fazendo uma regrinha de 3, mas não há necessidade de fazer a conta de tão fácil que ela é, tá? Eu vou aqui fazer um demonstrativo só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, sempre lembrando, o π radianos corresponde a quantos graus? 180, não é isso? Eu quero saber o π sobre 5. π sobre 5 corresponde a x radianos. Então eu faço aqui a multiplicação. Isso vezes isso é igual a isso vezes isso. Então π vezes x é igual a 180 vezes π sobre 5. Mas o π está multiplicando aqui, vai para lá dividindo. Então x é igual a 180 vezes π sobre 5, e esse π que está multiplicando vem para cá dividindo, então vai ficar aqui. Cortou, cortou, 180 dividido por 5, x igual a 36 graus. Então, o π sobre 5 radianos equivale a 36 graus. Agora, esse cálculo eu fiz só para mostrar de onde é originado essa conclusão que eu vou mostrar aqui para vocês. É o seguinte, no lugar do π, você pode colocar o 180 direto. Substitua o π radianos por 180 graus. 180 dividido por 5 vai dar 36.
Aqui a mesma coisa, olha, 3 vezes 180, no lugar do π, sobre 4. 180 simplificado por 4 vai dar quanto? Vai dar 45 aqui e 1 aqui. 45 vezes 3 vai dar quanto? 135 graus. Pronto, basta fazer isso aqui. Aqui a mesma coisa, olha, 5 vezes 180 sobre 3. Ora, 180 dividido por 3 vai dar 60. 60 vezes 5 vai dar quanto? 300 graus. E está resolvida a questão. Beleza, gente? Entenderam, tá? Então, fazer conversão de ângulos é um trabalho muito simples. Basta você pegar essas mancadinhas que eu acabei de apresentar e aplicar direto, que vocês não vão errar mais esse tipo de conversão. Pessoal, quem ficou com alguma dúvida, basta aí escrever aí nos comentários ou manda inbox que eu vou estar respondendo aí com o maior prazer, ok? Um grande abraço a todos, espero encontrar vocês aí na próxima aula.